também, porque está lá no capítulo 5 de 1 João. Abra sua Bíblia, tenha sua Bíblia aberta. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, fé que vence o mundo. A partir do versículo 1, assim diz a Palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que se Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Graça e paz, pastora Marta, graça e paz, Sandro Pereira Brás, sejam bem-vindos, vamos chegando. E vamos começar o nosso estudo com aquela oração, pedindo para que Deus nos ajude a entender. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma renovação da Tua misericórdia. Nós estamos gratos, com o coração cheio de gratidão, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua paciência, pelo Teu amor inesgotável, que nos perdoa, que nos entende, que nos abraça, que nos conforta, que nos traz para perto, quando nós mesmos nos afastamos de Ti, mas o Senhor vai e nos busca. E eu Te agradeço tanto por isso, Deus. Essa é a nossa única esperança. Nós pedimos perdão por todas as nossas falhas, e nós queremos melhorar, Senhor. A nossa intenção é essa, nós queremos Te servir melhor, nós queremos ser mais gratos a Ti, Senhor. Nós queremos ter uma vida agradável a Ti. E para isso nós buscamos na Tua Palavra, Senhor. Nós buscamos a correção na Tua Palavra, nós buscamos o aperfeiçoamento na Tua Palavra. Nós buscamos de que maneira nós podemos Te agradar, Senhor, na Tua Palavra. É o que nós queremos aqui essa manhã. Portanto, nos ajuda, ser conosco, nos dá o Teu Espírito, nos dá entendimento, abre nossa mente, tira de nós o coração de pedra, nos dá um coração de carne, para que nós possamos contemplar a maravilha da Tua lei, Senhor, da Tua instrução. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui no capítulo 5 de 1 João, o apóstolo ele está concluindo os seus argumentos, os seus 3 testes, né? Nós já sabemos muito bem nessa altura do campeonato que o livro de 1 João ele gira em torno de 3 testes, 3 palavras, verdade, amor e obediência. Essas 3 palavras que resumem 3 testes que nós devemos ter na nossa mente para testar a pureza e a veracidade do cristianismo. Tanto dos outros, o que os outros falam para nós, quanto do nosso próprio, aquilo que nós vivemos enquanto cristãos. E esses 3 testes, o apóstolo João ele faz então 3 ciclos com esses 3 testes. E aqui no capítulo 5, o apóstolo João ele está fechando o último ciclo, ele está concluindo,
e ele vai fazer uma breve recapitulação desses 3 testes, aprofundando eles e dando o arremate final. É como construir uma casa. Primeiro você lança o fundamento, você faz ali a base sólida, depois você constrói o esqueleto em volta, você levanta as paredes, faz os fundamentos ali, e por fim você coloca o teto e os adornos. Então, até o capítulo 5, o apóstolo João ele já lançou o fundamento, já lançou a base sólida, já construiu as paredes, e aqui no capítulo 5 ele só vai colocar o teto, adornar ali o final dos 3 testes. E depois, isso é do versículo 1 até o versículo 12, esse adorno final, essa conclusão final dos 3 testes, vai do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5. A partir do versículo 12, né, começando no versículo 13, o apóstolo João ele vai fazer algumas considerações finais. Portanto, no estudo de hoje, nós vamos ver 4 certezas inabaláveis do verdadeiro cristão. 4 certezas. É assim que o apóstolo João ele vai concluir a sua carta, é assim que ele vai terminar de falar com esses cristãos que estavam passando aí por essa provação com falsos mestres, com o espírito do anticristo. Ele vai terminar falando sobre 4 certezas do verdadeiro cristão. Ele começou no capítulo 1, o apóstolo João ele começou falando sobre quem Jesus é, né? Aquele que é desde o princípio, o que nossos olhos viram, o que nossas mãos tocaram, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido. Então ele começa falando sobre quem Jesus é. Jesus é ao mesmo tempo verdadeiro Deus, porque ele é desde o princípio, ele é eterno, mas ao mesmo tempo ele também é verdadeiro homem. Ele é alguém que foi visto, é alguém que foi tocado, é alguém que teve convivência com os apóstolos, né? Então ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus é a ponte entre Deus e os homens. Jesus é a escada que conecta o céu e a terra. Jesus é o toque de Deus na humanidade. Então, por Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus ele nos dá o privilégio do quê? Da comunhão com Deus. É assim que João fala no capítulo 1, no versículo 4. Essas coisas vos escrevemos, essas coisas sobre Jesus. Vos escrevemos para que tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com Deus e com seu Filho, Jesus Cristo. Então essa é a grande bênção do Evangelho. Essa é a grande razão de ser do Evangelho. É para isso que o Evangelho existe. É para nos dar comunhão com Deus, para restaurar a nossa comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, que é a união perfeita entre Deus e a humanidade. É assim que o apóstolo João ele começa o capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4. Só que aí, a partir disso, né, essa é então a grande bênção, esse é o grande privilégio do Evangelho, é nos dar a comunhão com Deus. Como é que eu sei que eu estou no verdadeiro Evangelho? Como é que eu sei que eu estou realmente tendo essa comunhão com Deus? Esse é o tema do resto de todo o 1 João. No capítulo 1 ele começa afirmando: temos comunhão com Deus. E a partir do versículo 5 do capítulo 1 até aqui o capítulo 5, ele vai falar então esses 3 testes que nos dão discernimento para saber se nós temos ou não essa comunhão com Deus. E a expectativa do apóstolo João é que os seus leitores passassem nesses 3 testes. O apóstolo João ele tinha certeza que ele estava escrevendo para verdadeiros cristãos, para pessoas que estavam sendo tentadas, sim, para pessoas que estavam sendo assediadas por enganos, para pessoas que estavam sendo assediadas por falsos mestres, mas que eram verdadeiros cristãos e que Deus iria proteger essas pessoas do erro. E mesmo as pessoas que tinham caído temporariamente no erro, o apóstolo João tinha certeza que Deus iria restaurar essas pessoas. Essa era a certeza do apóstolo João. É por isso que ele termina então o capítulo 5 aqui, falando sobre 4 certezas. Ele começa com o benefício, depois ele faz os testes do discernimento, e depois no último capítulo aqui ele dá as certezas de quem passou nesse teste. O apóstolo João falou, olha só, o teste do amor, o amor ao próximo, o amor a Deus, o teste da verdade, a verdade sobre quem Jesus é, o ensino apostólico, e o teste da obediência, a obediência a Deus, a tentativa de santificação nesse mundo, embora imperfeito, embora com tropeços, embora com falhas e recomeços, mas a intenção, o alvo é obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Você passou nesses 3 testes? Você tem essa intenção na sua vida? Você tem esse propósito, essa firme decisão de amar a Deus, de obedecer aos seus mandamentos, de crer na verdade sobre quem Jesus é? Você passou nesses 3 testes? Então aqui está as certezas que você pode ter. Aqui estão as certezas inabaláveis, as firmes convicções que você pode e que você deve ter sobre a sua vida cristã, sobre a sua vida com Deus. Então esse é o tema do apóstolo João aqui no capítulo 5, será o tema do nosso estudo também. 4 certezas
do verdadeiro cristão. A primeira delas é a certeza da vitória da fé. É a primeira certeza que o apóstolo João nos apresenta. João afirma que a fé em Jesus como Cristo é a evidência do novo nascimento. E esse novo nascimento produz amor a Deus e aos irmãos. Amor que se expressa em obediência sincera aos seus mandamentos, os quais não são pesados para quem foi regenerado. Assim, essa fé que nasce de Deus não apenas transforma a vida, mas também concede vitória sobre o mundo, confirmando que a verdadeira fé é obediente, amorosa e vencedora. Essa é a primeira certeza, está no versículo 1 ao versículo 5. A segunda certeza que o apóstolo João nos dá é a certeza do testemunho verdadeiro, o testemunho sobre a verdade. João nos mostra que a certeza cristã não se apoia em sentimentalismo apenas, mas no testemunho objetivo de Deus, aquilo que Deus fala objetivamente. Ou seja, que Jesus Cristo veio por água e sangue, e o Espírito testifica, porque é a verdade. O próprio Deus confirma esse testemunho. Assim, quem crê no Filho de Deus possui em si mesmo esse testemunho, e tendo o Filho de Deus, tem a vida eterna, de modo que a vida está inseparavelmente ligada à pessoa de Cristo. Isso está no versículo 6 ao versículo 12. A terceira certeza que o apóstolo João nos dá é a certeza da confiança na vida com Deus e no relacionamento com Deus. João declara que escreve para que os crentes saibam, tenham certeza de que têm a vida eterna, mostrando que a certeza da salvação produz confiança diante de Deus em oração, segurança de que Ele nos ouve segundo a sua vontade, e compromisso amoroso de interceder pelos irmãos, evidenciando comunhão com Deus e com o cuidado para com a nossa igreja. Isso está no versículo 13 ao versículo 17. E por fim, mas não menos importante, a quarta certeza que o apóstolo João nos dá nesse capítulo é a certeza da proteção permanente, a proteção da parte de Deus, que não falha e que não dá brechas. João reafirma que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, não é escravo do pecado, pois é guardado pelo próprio Cristo, e o maligno não o domina, o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus enquanto o mundo jaz do maligno, e que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, de modo que, permanecendo nele, somos preservados. Por isso, a exortação final é clara: guardar o coração de toda forma de idolatria, permanecendo fiéis ao Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Isso está no versículo 18 ao versículo 21. Esse é o nosso roteiro essa manhã. Que Deus nos guie, e começamos com a primeira certeza desse capítulo, a certeza da fé vitoriosa, a fé que vence. No versículo 1, o apóstolo João afirma: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Crer que Jesus é o Cristo aqui significa crer que Jesus é o Salvador completo, perfeito e suficiente. É crer no poder de Jesus, é crer que Jesus é suficiente para nos salvar, para perdoar todos os nossos pecados, para transformar toda a nossa vida. Cristo significa ungido. No Antigo Testamento, Deus ele ungia pessoas, ou seja, ele escolhia pessoas, ele separava pessoas para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra. Por exemplo, os reis no Antigo Testamento, eles eram ungidos para governar o povo de Deus como representantes de Deus. Você vai se lembrar, por exemplo, do rei Saul, ele foi ungido, e foi derramado óleo na cabeça dele, como um sinal da separação dele para reinar e como um sinal da capacitação dele para exercer esse ofício. O óleo na Bíblia, o óleo da unção, é um símbolo da presença do Espírito Santo. A ideia é que, assim como o sacerdote derrama o óleo na cabeça da pessoa, Deus derrama o Espírito Santo na vida dessa pessoa para capacitar ela, para dar poder para ela realizar a missão que Deus está dando. Então teve o rei Saul, teve o rei Davi, você se lembra com certeza, o profeta Samuel derramando o óleo na cabeça de Davi e separando Davi para ser o rei de Israel. Isso foi Deus capacitando, separando e capacitando Davi para ser o rei, para reinar de acordo com a vontade de Deus. Então no Antigo Testamento os homens eles eram separados e ungidos com óleo para realizar a missão de Deus, para realizar a vontade de Deus. O que o apóstolo João está nos dizendo aqui é que Jesus ele é o ungido de Deus por excelência. Jesus é aquele que mais foi ungido por Deus, Jesus é aquele que mais foi escolhido de Deus, ele é o escolhido de Deus por excelência,
Jesus é aquele que foi capacitado com todo o Espírito de Deus, ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Jesus é aquele que mais foi capacitado de Deus, por Deus, porque Jesus foi aquele que recebeu a maior missão de todas, que foi salvar o seu povo, que foi salvar a sua igreja. Jesus recebeu essa missão da parte de Deus. Jesus recebeu a missão de ser o Salvador, a maior e mais importante e mais difícil missão de todas. E por isso Jesus ele foi ungido com excelência. Cristo aqui significa também um título que resume toda a verdade sobre Jesus. Quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, nós estamos crendo e confessando toda a verdade sobre quem Jesus é. A verdade que o apóstolo João ele vem falando desde o começo da sua carta. O apóstolo João começou falando que Jesus é Deus, Jesus é aquele que existe desde o princípio. Mas Jesus também é humano, Jesus é aquele que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram, que os nossos ouvidos ouviram. Né? Jesus é aquele com quem nós tivemos convivência, portanto Jesus é um ser humano. Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus é aquele que paga a culpa dos nossos pecados, que tira os nossos pecados da frente e que conquista para nós o amor incondicional de Deus. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é aquele que demanda obediência da nossa parte. Então, tudo aquilo que o apóstolo João veio falando sobre Jesus desde o começo da carta se resume aqui nesse título: crer que Jesus é o Cristo. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, ele tem uma nova vida espiritual, ele tem um novo relacionamento, um novo status diante de Deus. Todo ser humano, quando ele vem a esse mundo, ele nasce em estado de morte espiritual. É o que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, que nós estávamos outrora mortos em delitos e pecados. Quando um ser humano nasce, quando um bebezinho nasce nesse mundo, é a coisa mais linda do mundo, né? Um pequeno bebezinho, inocente ali, mas ele é inocente para nós, ele é inocente em relação aos outros seres humanos. Em relação a Deus, ele já nasce separado de Deus por causa do pecado, ele nasceu herdando o pecado original, ele já nasce em estado de morte espiritual, em estado de separação com Deus. É por isso que o próprio Senhor Jesus, ele fala para o fariseu Nicodemos, no capítulo 3 de João, que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo, ou seja, se não nascer da carne, o nascimento natural, e nascer do Espírito. Então todo ser humano, quando vem a esse mundo, ele é nascido da carne, ele tem o nascimento natural. Mas ele não tem o nascimento espiritual, ele não tem o nascimento do Espírito, ele não tem a vida espiritual, o relacionamento com Deus. Nós só passamos a ter vida espiritual, nós só passamos a ter comunhão com Deus quando nós cremos no nome de Jesus. Somente quando Deus opera esse nascimento na nossa vida, somente quando o Espírito vem sobre nós e nos comunica, nos transmite a vida de Deus, é somente quando nós cremos no nome de Jesus. Ou seja, crer em Jesus, meus irmãos, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Crer em Jesus é um milagre muito grande, é um milagre tão grande quanto a criação do mundo. O apóstolo Paulo, em determinada parte ali de 1 Coríntios, ele faz uma comparação entre a fé em Jesus com a criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, ele disse o quê? Haja luz, né? Deus disse, haja luz, e a luz então começou a existir, a luz começou a brilhar e a iluminar as coisas. E quando Deus ele nos deu vida espiritual, ele olhou para a nossa vida, ele olhou para a nossa alma e disse, haja luz. E dentro de nós, dentro da nossa alma, começou a existir luz, começou a existir entendimento, e nós começamos a enxergar a maravilha de Jesus, nós começamos a enxergar quem Jesus é. E aí a fé nasceu no nosso coração. A fé nasce no nosso coração quando Deus olha para nós e diz, haja luz. Da mesma forma quando Deus disse, haja luz na criação do universo. Então a nossa fé em Jesus é um milagre tão grande quanto a criação do mundo. Mais do que isso, a nossa fé em Jesus é um milagre tão grande quanto a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo ele diz também no livro de Efésios, me falta agora se é o capítulo 1 ou se é o capítulo 2, mas eu acho que é o capítulo 1, que o poder que Deus ele opera em nós os que cremos no nome de Jesus, nós que temos fé no nome de Jesus, nós só temos essa fé, a fé verdadeira, nós só temos essa fé porque o poder de Deus opera em nós. O poder de Deus nos capacita a ter essa fé em Jesus. E o apóstolo Paulo ele diz uma coisa surpreendente, uma coisa que eu nunca deixo de me impressionar com isso.
ele diz que esse poder de Deus que opera em nós e que nos dá essa fé é exatamente o mesmo poder que foi no túmulo de Jesus e que ressuscitou o corpo morto de Jesus. Quando Jesus ele ganhou uma nova vida pelo poder de Deus, esse mesmo poder que ressuscitou o corpo morto de Jesus é o mesmo poder que nos dá a fé em Jesus. É o mesmo poder que sustenta a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Então a nossa fé em Jesus, a nossa comunhão com Deus, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. É um milagre tão grande quanto a criação do universo e quanto a ressurreição de Cristo. É só assim que nós temos comunhão com Deus, é só assim que nós temos a certeza de que nós cremos em Jesus e que nós temos comunhão com Deus, porque é o próprio Deus que nos garante que isso não é natural, que isso vem dele, que é ele que opera isso em nós. E de que maneira nós sabemos e nós temos certeza de que essa nossa fé é verdadeira, de que não é simplesmente uma crendice, uma superstição, né? De que maneira nós temos certeza de que isso vem de Deus? Porque a verdadeira fé, que é operada em Deus, que é operada em nós por Deus, essa fé verdadeira, ela nos leva ao amor. Necessariamente a fé verdadeira, ela leva ao amor. É o que o apóstolo João diz no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, tem a nova vida espiritual, tem a nova vida de comunhão com Deus. E todo aquele que tem essa nova vida, ele ama o Pai e ama ao que dele foi gerado, ou seja, os outros filhos de Deus. Se você é nascido de Deus, você automaticamente ama os outros que Deus gerou, os outros filhos de Deus, os seus irmãos. Não tem como você dizer que é um cristão, dizer que ama a Deus, dizer que é nascido de Deus e não ter amor aos seus irmãos e não ter amor àqueles que também foram gerados de Deus. Não tem como. É uma necessidade lógica você ser filho de Deus e amar os outros filhos de Deus, os seus irmãos, a igreja. E de que maneira nós podemos saber que esse amor ele está na nossa vida? De que maneira nós podemos discernir se nós realmente temos amado uns aos outros? Porque é muito fácil a gente dizer assim, não, eu amo meu irmão, a gente só da boca para fora, né, é o que mais tem hoje em dia. Ou é muito fácil ter um conceito distorcido sobre amor. O mundo fala sobre amor hoje em dia. Hoje, no século 21, 2026, o amor, a tolerância, a igualdade, não sei o que mais, esses princípios aí, o amor do jeito que o mundo fala, é um dos princípios mais importantes para o mundo, né? Não era, até pouco tempo atrás, o mundo nem falava de amor. E daqui a algumas décadas vai mudar o discurso, né? Esse discurso que a gente vê hoje na mídia, na televisão, na internet, nos grandes influenciadores, né? na grande mídia, na grande cultura, esse discurso sobre amor, sobre tolerância, sobre igualdade, não sei o quê, isso vai passar, isso vai mudar. Não era assim poucos anos atrás e não vai continuar sendo assim daqui a alguns anos, porque o mundo ele sempre inventa novas maneiras de tentar nos enganar. O mundo ele sempre inventa novas maneiras de tentar nos iludir. O mundo ele não tem compromisso com nada. Mas ok, o discurso da vez é o amor. O mundo fala sobre amor. Mas será que o mundo fala a verdade sobre amor? Será que nós podemos acreditar naquilo que o mundo fala sobre amor? A resposta bíblica é claro que não. Não é o mundo que define o que é o amor, não é a ciência que define o que é o amor, não são as nossas opiniões que definem o que é o amor. O que define o que é o verdadeiro amor é Deus. E Ele nos deu a definição na sua palavra. Aqui mesmo, no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 2, Ele nos dá a definição do que é o verdadeiro amor. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor, obedecer aos seus mandamentos. O amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Então, da próxima vez que você se perguntar o que é o amor a Deus, o que é o amor ao próximo, como é que eu sei se eu estou amando? Quando você escutar outra pessoa falando sobre amor, sobre tolerância, sobre igualdade, sobre não sei o que, sobre esses discursos bonitos, né? Muito bonitos de se ouvir, muito comoventes, né? Ninguém está dizendo que não é. Mas qual é o critério? Então, qual é o critério supremo, qual é o critério absoluto que a gente testa para saber se esse discurso é verdadeiro? Aqui está. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles são a cristalização do que é o verdadeiro amor. Quando Deus ele quis nos ensinar assim, como é que eu amo o meu irmão? Como é que eu amo o meu próximo? Honrando, não dando falso testemunho, não mentindo,
não cobiçando, não invejando, não dando falso testemunho, não matando aquela pessoa. E matar não é só tirar a vida, mas matar pode ser matar também a reputação, pode ser matar a autoestima daquela pessoa, pode ser matar o bem-estar daquela pessoa, né? Matar a reputação, a honra daquela pessoa, né? Sem ter certeza do que está falando. Quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou quebrando o mandamento de Deus, eu não estou amando. Outro mandamento que Deus nos deu, quando Deus quis nos ensinar a amar o nosso próximo, Ele disse: não roube, não tire alguma coisa do seu irmão, não tire alguma coisa do seu próximo. Ou seja, proteja o seu irmão, cuide do seu irmão, zele pelo seu irmão, zele pela boa honra dele, zele pelo bom testemunho dele, zele pelo bem do seu irmão, né? Cuide não somente do que é seu, cuide do que é do próximo também, cuide do bem-estar, cuide dos bens do seu irmão, cuide da vida do seu irmão. Cuidar da vida aqui num sentido positivo, né, de fazer o bem ao próximo. É isso que Deus, ele define como amor. É isso que Deus define o que é amor, né? Quando Deus, ele quis nos ensinar a amar os nossos pais, de que maneira eu amo meus pais? Honrando, honra teu pai, honra tua mãe, né? É assim que Deus nos ensina a amar. Quando Deus quis nos ensinar a amar a Ele, de que maneira eu amo Deus? De que maneira eu mostro para Deus o meu amor a Ele? De que maneira eu tenho uma comunhão com Deus? Não tendo outros deuses diante dele, não tomando o nome de Deus em vão, não desprezando o nome de Deus, né? Separando o tempo para Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na antiga aliança era o sábado, o 7º dia da semana. Quando Jesus vem no Novo Testamento, ele anula essa obrigatoriedade de guardar o sábado, mas o princípio permanece no domingo. Esse é o nosso entendimento. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João, ele chama ali o domingo de o dia do Senhor. Então isso nos dá o entendimento de que o domingo é aquele momento em que nós nos privamos do nosso trabalho, dos nossos assuntos, das coisas terrenas, e nós dedicamos nosso tempo especialmente para o Senhor. Nós pensamos especialmente em Deus, nós dedicamos a nossa atenção especialmente para Ele, lendo a Bíblia, estudando, fazendo isso que vocês estão fazendo aqui esse domingo pela manhã, tirando o tempo de manhã para aprender da palavra de Deus. É assim que eu sei que eu estou amando a Deus, frequentando ali o culto, a celebração à noite, tendo comunhão com os meus irmãos ali à noite, né? É assim que eu sei que eu estou amando a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. E o apóstolo João, então esse é o padrão objetivo, esse é o teste objetivo do que é o amor. Muito bonito falar sobre amor, muito lindo falar sobre amor, muito comovente os discursos que o mundo dá sobre o amor. Tudo isso muito lindo, muito bonito, muito comovente. Agora, o teste objetivo, o teste supremo de como eu ajo em amor são os mandamentos de Deus. Esse é o teste objetivo. E a maior prova desse teste é a vida de Jesus. É uma frase que eu já disse aqui. Você quer saber como ser santo? Ou melhor, você quer saber o que a santidade de Deus exige de você? Você quer saber as exigências, as demandas, as obrigações? Olhe para a lei. A lei é o reflexo objetivo, cristalino, do que Deus quer de você. Agora, você quer saber como viver a lei? Como ter uma vida em coerência com essa lei? Olhe para a vida de Jesus. Jesus é o exemplo máximo, perfeito, supremo e maior de uma vida que cumpre a lei de Deus. Jesus é como se fosse a própria lei de Deus em carne e osso. Então, o parâmetro supremo, objetivo, do que é o amor, são os mandamentos de Deus. A forma como eu entendo como viver essa lei, a forma como eu posso entender de que jeito viver esse amor, é a vida de Jesus. Nós não separamos, nós cristãos, na nova aliança, nós nunca separamos essas duas coisas, a lei de Deus e Jesus. Não, essas duas coisas não são separadas. Elas estão perfeitamente unidas. Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei, e nós cristãos, nós não olhamos para a lei diretamente, nós não nos relacionamos diretamente com a lei, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, nós nos relacionamos com a lei por meio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos mostra o que é a verdadeira vida que agrada a Deus, o que é a verdadeira vida de amor e de obediência
aos mandamentos de Deus. E o apóstolo João ele diz aqui uma coisa surpreendente no final do versículo 3. Os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, eles não são pesados. Será que nós temos esse pensamento sobre a lei de Deus? Será que nós olhamos para a lei de Deus e nós pensamos assim, de fato, esses mandamentos eles não são pesados. Esses mandamentos eles não são um estorvo para a minha vida. Eles não são um peso que eu tenho que carregar. Será que nós olhamos para a lei, para os mandamentos, para a instrução? Será que nós olhamos para a vontade de Deus e para tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus? Para tudo aquilo que nós aprendemos com os apóstolos? Será que nós olhamos para essas coisas e nós pensamos, poxa, que saco, eu tenho que fazer tudo isso. Pô, é difícil ser crente, hein? É difícil ser cristão. Que saco, eu tenho que fazer tudo isso. Ou será que nós olhamos como os crentes do Antigo Testamento, eles olhavam para a lei? O salmista ele escreve, tenho prazer na lei de Deus. A minha alma tem prazer na lei de Deus, e nela eu medito de dia e de noite. Né? O Salmo 1, o primeiro salmo, o primeiríssimo de todos, ele diz que bem-aventurado o homem que tem prazer na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Será que nós conseguimos ter esse prazer na lei de Deus? Será que nós conseguimos olhar para a vontade de Deus, para a orientação de Deus, e dizer realmente não é pesado, é prazeroso, é bom para mim viver uma vida que agrada a Deus? Porque se nós não temos esse pensamento, provavelmente isso significa que nós ainda estamos olhando para a lei sem a pessoa de Jesus. Nós olhamos para a lei e nós separamos ela da pessoa de Jesus. E aí, meu amigo, aí é difícil mesmo. Quando nós olhamos para a lei sem Jesus, aí é difícil mesmo. Aí é pesado mesmo. Mas o que o apóstolo João está nos dizendo aqui é que a lei, os mandamentos de Deus, eles não são pesados, porque eles não são as tradições, as invenções, os fardos pesados dos fariseus. Os fariseus eles não se contentavam somente com a vontade de Deus. Eles inventavam leis da cabeça deles. Eles criavam leis em volta da lei, né? Era o ditado deles. Eles criavam uma cerca em volta da cerca. Eles criavam mais tradições, mais mandamentos, que nem eles mesmos obedeciam, né? E eles ficavam ali inventando pesos, criando pesos que ninguém era capaz de obedecer. E não, a lei de Cristo, a lei do amor, a lei do Novo Testamento, não é uma lei de fanáticos, não é uma lei de tradições inventadas e de usos e costumes. É o que está no texto. É aquilo que está ali. Não passa daquilo. O que passar disso procede do maligno. Usos e costumes, tradições, tudo mais, isso faz parte, claro, não tem como a gente fugir de usos e costumes, porque são as tradições da sociedade que nós vivemos, mas não é isso que Deus exige de nós. Deus não exige isso de nós. Deus não impõe usos e costumes, tradições para a nossa salvação. A única coisa que Deus quer de nós, uma vez que Ele já nos salvou, uma vez que Ele já nos transformou, é que nós obedecemos os seus mandamentos em coerência com o exemplo de Jesus. É só isso que nós temos que fazer. Andar como o nosso Senhor andou. Pensa na vida de Jesus, uma vida absolutamente simples, uma vida, né, tranquila, uma vida, né, simplesmente de amar ao próximo e de fazer bem ao próximo. Assim era a vida de Jesus. E é assim que Deus quer a nossa vida. O que passar disso procede do maligno. E aí então, por fim, o apóstolo João ele conclui no versículo 4. O que é nascido de Deus, né, e como é que eu sei que eu sou nascido de Deus? Eu tenho a fé em Jesus, uma fé sobrenatural, e essa fé me leva ao amor ao próximo, amor que se expressa na obediência aos mandamentos, no seguimento do exemplo de Jesus. É assim que eu sei que eu sou nascido de Deus, crendo, obedecendo e amando. E o que acontece com quem é nascido de Deus? Versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a certeza que o apóstolo João nos dá, essa é a certeza que o Espírito Santo, inspirando aqui esse texto, nos dá. O que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é uma certeza, é uma promessa que não falha, é uma certeza absoluta, é uma convicção que todos nós podemos e devemos ter. Nós vencemos o mundo. Mundo aqui não é uma cultura diferente da nossa, mundo aqui não são usos e costumes, não são tradições, não é um aspecto cultural desconhecido. Mundo aqui é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Mundo aqui é o que o apóstolo João já descreveu no capítulo 2. É uma vida guiada e desenfreada por desejos, por cobiça, por vontade de status. Isso é o mundo.
Quando uma pessoa ela tem uma vida guiada por desejos, por satisfazer os seus prazeres, quando uma pessoa tem uma vida guiada pelo consumismo, pelo materialismo, por querer e cobiçar tudo aquilo que vê, ela nunca está satisfeita, ela sempre quer mais. Quando uma pessoa tem uma vida guiada por status, por orgulho, por ambição, isso é o mundo. Isso é o mundo. Ou seja, é um sistema guiado e controlado por desejos, em última instância pelo próprio Satanás. O próprio Satanás ele fomenta e ele se utiliza desse sistema mundano. Isso é o mundo. É isso que nós vencemos. Ou seja, o que o apóstolo João está prometendo aqui, o que Deus está garantindo aqui, é que nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que têm a verdadeira fé em Jesus, aqueles que verdadeiramente foram nascidos de Deus pelo Espírito Santo, eles não cedem ao mundo, eles não se deixam vencer pelo mundo, eles não se deixam conquistar pelo mundo, eles não deixam os valores e as pregações do mundo e os princípios do mundo entrar neles, eles não se deixam corromper. O verdadeiro cristão, o verdadeiro nascido de Deus, o verdadeiro filho de Deus, ele nunca é corrompido. Ele pode ser tentado, ele pode passar por períodos de fraqueza. O próprio apóstolo João já falou isso aqui. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Ou seja, nós podemos pecar, nós podemos tropeçar, nós podemos cair em algum ponto. Mas o verdadeiro filho de Deus, ele nunca fica caído. O verdadeiro filho de Deus, ele nunca cai para ser derrotado. Deus sempre levanta, Deus sempre ajuda a vencer aquilo que derrubou e Deus sempre garante a vitória. Nós vamos vencer o mundo. Porque Jesus venceu, nós participamos dessa vitória. Essa vitória contra o mundo, ela não vem de nós mesmos. Não vem da força do nosso próprio braço, não vem da nossa própria santidade, não vem da nossa própria moralidade, não vem porque nós somos melhores do que os outros. Não. Jesus conquistou essa vitória. Ele venceu o mundo. E quando nós desistimos da nossa própria força, quando nós desistimos da nossa própria inteligência, quando nós desistimos do nosso próprio orgulho e nós nos entregamos totalmente nas mãos de Jesus, então Ele compartilha essa vitória conosco. E Ele nos dá essa certeza absoluta, essa certeza inabalável. Nós vencemos o mundo. Nós não somos corrompidos, nós não somos destruídos, nós nunca caímos para ficar no chão. Deus sempre nos levanta, Deus sempre nos confirma, Deus sempre nos fortalece, Deus sempre nos dá a vitória. E onde está essa vitória? Versículo 4. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Fé é crer. Fé é confiar. Fé é uma confiança plena e total na outra pessoa. Né? A fé, ela não confia em si mesma. Né? A fé, ela não pode ser assim: ah, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu sou bom, logo eu consigo. Né? Não, a fé, ela não olha para si mesma. A fé, ela necessariamente olha para outra coisa. Ela olha para outra pessoa. E nesse caso aqui, né, no caso da fé bíblica, obviamente, o alvo dessa fé é o Senhor Jesus. É para isso que a nossa fé olha. A nossa fé, ela olha exclusivamente para Jesus. A única fé que vence o mundo não é a fé em superstições, não é a fé em tradições, não é a fé em usos e costumes, não é nem a fé na igreja, não. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus. É a fé em Jesus. Todas essas outras coisas, elas são importantes e elas fazem parte, mas elas vêm como consequência, como resultado. A causa, o principal, é o Senhor Jesus. Tudo gira em torno dele, tudo existe a partir dele e por causa dele. Ele é o centro absoluto, ele é o principal de todas as coisas. A nossa fé olha primeiramente para ele, somente para ele, nada mais. É o que o apóstolo João reforça no versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não é aquele que crê em placa de igreja, não é aquele que crê nas suas próprias obras, na sua própria força, na sua própria capacidade, não é aquele que crê nos ídolos, não é aquele que crê em Maria, não é aquele que crê em Buda, não é aquele que crê em Maomé, não é aquele que crê em Allan Kardec, não é aquele que crê em nada. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa fé, nessa pessoa, ela não falha. Ela não falha. Ela não morre, ela pode ser tentada, ela pode ser testada,
mas ela não morre. É como uma chama que nunca se apaga. Ela pode até ficar pequena, pode até virar uma fagulha, mas Deus vai soprar novamente, Deus vai cobrir com as suas mãos, Deus vai soprar o seu espírito novamente e reacender essa chama, e ela nunca vai se apagar. Portanto, não tenha medo da sua fé, não tenha medo, poxa, será que eu vou conseguir sustentar a minha fé até o final? Será que eu vou conseguir crer até o fim da minha vida? Será que eu vou morrer na fé? Né? Que nem o apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, encerrei o combate, né? Encerrei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E a gente pode ficar se perguntando, né? Será que eu vou conseguir guardar a minha fé? Tantas lutas, tantas dificuldades, tantas dúvidas. Será que eu vou conseguir guardar minha fé? Mas a garantia que Deus nos dá aqui é que a nossa fé vence. A nossa fé vence, ela não morre. Portanto, meu irmão, minha irmã que me escuta aqui essa manhã, não sei pelo que você está passando, todos nós passamos por alguma coisa, a vida ela nunca está parada, né? Isso é uma coisa que a gente aprende cedo na vida, a vida ela nunca está parada, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguma luta, sempre tem alguma dificuldade, sempre tem alguma coisa que nós temos que superar. E isso pode ir criando um desespero, né? Mas a promessa de Deus é essa: todo aquele que é nascido de Deus vence, vence. Portanto, nós vamos vencer. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração, não deixe a sua fé se abalar. Medite nessa promessa, nessa garantia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo. Essa é a primeira certeza inabalável que o apóstolo João nos dá aqui. A segunda certeza que o apóstolo João nos dá, vai do versículo 6 ao versículo 12, é a certeza do testemunho verdadeiro. No versículo 6 ele diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele terminou o versículo 5 falando sobre em quem é a fé verdadeira, né? Ele afirmou que a fé verdadeira vence, a fé verdadeira não falha, não morre, ela vence. E essa fé verdadeira, ela é em Jesus. O objeto da fé é Jesus. Pois bem, quem é então Jesus? Quem é esse que garante a vitória? Quem é esse que nos dá uma certeza inabalável? Quem é Jesus? É aquele que veio por meio de água e de sangue. Não somente por meio de água, mas água e sangue. Água e sangue aqui se refere ao ministério de Jesus. Água provavelmente se refere ao seu batismo no Rio Jordão. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, foi aí que o ministério de Jesus ele começou, né? Toda a vida de Jesus é uma vida salvífica, é uma vida salvadora. Quando Jesus ele se esvaziou da sua divindade, ele desceu do céu e ele assumiu um corpo humano no ventre de Maria, ali a nossa salvação já começou. Ali no ventre de Maria, Jesus ele já começou a nos salvar. Mas o ministério oficial de Jesus, vamos dizer assim, ele começa quando Jesus ele se batiza nas águas do Rio Jordão. O batismo de João Batista, ele era um sinal de arrependimento, de perdão de pecados e de mudança de vida. Jesus, quando ele se batizou, ele não tinha pecados, ele não tinha necessidade de perdão, ele não precisava mudar de vida, né? Ou seja, Jesus ele não precisava ser batizado. Tanto é que quando Jesus vai a João Batista para ser batizado, João ele fica até meio confuso. Eu que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim para ser batizado? João ele fica confuso, mas Jesus explica para ele: deixa assim acontecer, porque nos importa cumprir toda a justiça. Ou seja, o que Jesus ele explicou para João Batista aqui? Ele explicou assim, de fato, é verdade. Eu não preciso de batismo. Eu não tenho pecados para ser perdoado. Eu não tenho necessidade de mudar de vida. Jesus não precisava de nada disso. Mas nós precisávamos. Nós precisávamos do perdão. Nós precisávamos da transformação. Nós precisávamos da mudança de vida. Então, quando Jesus se batiza, ele se batiza simplesmente para cumprir a lei. Para cumprir a lei de Deus no Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento ela tinha várias purificações por água. E Jesus não precisava dessas purificações. Mas nós precisávamos. E Jesus ele se batiza então no nosso lugar. Isso é extremamente simbólico, irmãos. O primeiro ato do ministério de Jesus, a inauguração do ministério de Jesus, né, o batismo de Jesus foi o começo oficial do ministério de Jesus. E o primeiro ato do ministério de Jesus
já foi ele fazendo uma coisa em nosso lugar. O primeiro ato do ministério de Jesus já foi ele fazendo uma coisa que ele não precisava ter feito, mas que ele fez em nosso lugar. Assim foi todo o ministério de Jesus. Assim foi toda a vida de Jesus. Foi Jesus fazendo coisas, passando por coisas, suportando coisas que ele não merecia passar e que ele não precisava passar, mas que nós merecíamos sofrer, que nós merecíamos passar e que ele passou em nosso lugar. Assim foi toda a vida de Jesus, assim foi todo o ministério de Jesus. E nós vemos isso já no primeiro ato, no ato inaugural do ministério de Jesus, no seu batismo. Ele se batizou sem precisar. Se batizou em nosso lugar. E assim foi também na crucificação de Jesus, né? A água se refere ao batismo. O sangue, quando o apóstolo João fala que ele veio por meio do sangue, ele está se referindo ao derramamento do sangue na cruz do Calvário. Ele está se referindo à cruz de Cristo, né? Ele está relembrando a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando o seu sangue inocente foi plenamente derramado pelo perdão dos nossos pecados. Jesus não precisava ter morrido na cruz. Jesus ele não merecia ter morrido na cruz. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Toda morte ela é acompanhada de pecado. Não pode existir, é o caráter de Deus, tá? Isso que eu vou falar aqui agora se trata do caráter de Deus. Não pode existir morte onde não existe pecado. Toda morte ela está acompanhada de pecado, porque Deus criou o universo dessa forma. Deus criou a vida. A morte só pode acontecer onde há separação de Deus, né? O pecado é isso, o pecado é a separação de Deus. Então a morte, a vida, ela existe na presença de Deus, a vida existe na comunhão com Deus. A morte, ela só pode existir onde há separação de Deus, onde há pecado. Não existe, não pode existir, é impossível morte sem pecado. Mas Jesus morreu na cruz, e Jesus não tinha pecado, né? A Bíblia também afirma isso de maneira muito clara. Jesus não tinha pecado, ele não cometeu pecado nenhum, né? Então, de que jeito Jesus morreu na cruz? Se toda morte é acompanhada de pecado, e Jesus morreu sem ter pecado, de que jeito, então, a gente entende a morte de Cristo? A única explicação, e a explicação que a Bíblia nos dá, é que quando Jesus morreu na cruz, ele estava carregando os nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhuma injustiça, ele não cometeu nenhuma iniquidade, mas naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele estava carregando o peso e a culpa dos nossos pecados. Ele era o nosso representante. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus, ele morreu sem merecer, sem ter feito nada para merecer a morte, mas morreu em nosso lugar. Somente porque, e aqui eu quero que os irmãos prestem atenção em mim, somente porque Jesus morreu sem merecer, somente porque Jesus experimentou o salário do pecado, que é a morte, somente porque Jesus morreu de graça, somente por causa disso é que nós podemos viver de graça. A vida eterna, a salvação, a comunhão com Deus é graça. Nós não merecemos, nós não conquistamos, nós não compramos, nós não podemos oferecer nada a Deus que mereça a vida eterna. Jesus, ele não fez absolutamente nada para merecer a morte. Ele morreu totalmente sem merecer, por causa de nós. Nós somos salvos, nós experimentamos a vida sem merecer, sem fazer absolutamente nada para merecer. Totalmente de graça, somente por causa de Jesus. Quando você diz assim, quando alguém diz alguma coisa nesse sentido, quando alguém pensa alguma coisa nesse sentido, não. Jesus ele fez 80% do trabalho, eu faço 20%. Né? Ou então Jesus ele fez 50% do trabalho, Jesus ele conquistou 50% da minha salvação, eu tenho que conquistar os outros 50%. Isso é a mesma coisa que dizer que Jesus ele foi 50% pecador. É a mesma coisa. Quando você acha que você merece a sua salvação, você está automaticamente dizendo que Jesus mereceu a morte. É assim que é a salvação cristã. A salvação cristã, ela foi conquistada por Jesus e ela é um oposto perfeito da morte de Jesus. Porque Jesus morreu de graça, nós podemos viver de graça. Se Jesus não morreu de graça, ou seja, se Jesus fez alguma coisa para merecer a morte, se Jesus cometeu algum pecado, aí então haveria espaço para obras, aí então haveria espaço para nós termos que fazer alguma coisa. Mas Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele morreu totalmente de graça. E porque ele morreu totalmente de graça, nós podemos viver totalmente de graça e pela graça.
Claro, é o que nós temos falado aqui desde o começo da série. A graça, ela perdoa, mas ela também transforma. A graça, ela tem a transformação que acontece depois. A mudança de vida, a santificação, a necessidade de obediência aos mandamentos de Deus. Tudo isso é verdade, tudo isso é importante, tudo isso faz parte. Mas nada disso conquista a salvação. Nada disso pode ser usado como argumento para dizer eu mereço ser salvo, eu conquistei a minha salvação, eu conquistei a vida eterna. Não. Tudo isso entra depois. Tudo isso entra em função, em consequência da salvação que Jesus já nos deu e já conquistou e compartilha conosco de graça. Ele conquistou pelas suas próprias obras. Não existe espaço para as nossas. Esse é o testemunho que Deus nos dá. Avançando um pouco, no versículo 11, o apóstolo João nos diz: esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Versículo 11. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. A vida é dádiva, é uma doação, é um presente, é graça. E essa vida está em seu Filho, somente em Jesus. A vida eterna está somente em Jesus. Não em nós, não na igreja, não nos santos, não no paganismo, não nas superstições, em nenhum outro lugar. Somente em Jesus. E o nosso estudo já ficou longo. É aquilo que eu disse para os irmãos. Infelizmente, muita coisa tem que ficar de fora. A gente não consegue falar tudo o que gostaria. Mas eu vou avançar para o versículo 21 e fazer uma última aplicação. Eu espero que isso que nós vimos até aqui seja o suficiente para nós podermos estudar o capítulo, né? Que você faça os seus estudos, faça os seus devocionais, aí somente você e Deus, no livro de 1 João. Mas no versículo 21, o apóstolo João, ele nos diz uma última coisa. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É assim que termina o capítulo 5, é assim que termina o livro de 1 João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que te desvia de Deus. Um ídolo é tudo aquilo que diminui o seu amor por Jesus. A gente pensa em ídolo somente como uma estátua de cerâmica, uma estátua de gesso, né? A gente pensa em ídolo somente como uma imagem. E isso são ídolos também. Mas não é só isso. Ídolos também existem, e principalmente no nosso próprio coração, dentro de nós. Não somente fora de nós, mas dentro de nós. O mundo, ele tenta colocar ídolos no nosso coração. Ele tenta nos corromper. Mas a ordem do apóstolo João é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que te desvia de Jesus, é tudo aquilo que faz você amar menos a Jesus. Quais são os argumentos que você tem usado para amar menos a Jesus? Né? Quais são os argumentos que quando chega a noite, na hora de ir na igreja, você diz: não vou na igreja, não vou por causa disso? Quais são os argumentos que você tem usado para amar menos o seu irmão? Né? Quando você tem a oportunidade de amar o seu irmão e de ser compreensivo com o seu irmão. Inclusive, uma coisa que o apóstolo João nos diz aqui, no versículo 16, se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará a vida. Né? Então a conduta que o apóstolo João espera de nós aqui é: quando você vir o seu irmão cometer um pecado que não leva para a morte, você vai fazer o quê? Vai fazer fofoca? Você vai botar o seu irmão no inferno? Ou você vai orar por ele? Quais são os argumentos que você tem usado para não orar pelo seu irmão? Quais são os argumentos que você tem usado para não fazer o bem ao seu irmão? Quais são os argumentos que você tem usado para não fazer o bem ao próximo? Tudo isso é idolatria. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que diminui o nosso amor a Deus, tudo aquilo que diminui a nossa obediência a Jesus, tudo isso é idolatria. Idolatria da qual nós devemos nos guardar, idolatria da qual nós devemos nos purificar. Pela graça de Deus, pela ajuda de Deus, esse é o bom combate que nós temos que combater. Irmãos, eu fico por aqui. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que nos acompanharam nessa série. Como eu disse, infelizmente sempre fica alguma coisa para trás, mas que nós possamos continuar estudando esse livrinho tão pequeno e tão profundo. Eu vou continuar estudando, com certeza. Vou continuar meditando nele, fazendo devocionais. Espero que você continue também
se aprofundando nele. Aprendi muita coisa que eu tenho que rever na minha vida, muita coisa que eu tenho que aperfeiçoar. Que nós possamos fazer isso então, né? Agora que nós já aprendemos o livro inteiro, que nós possamos então sentar e dizer assim com nós mesmos: ok, o que eu vou mudar na minha vida agora, né? O que Deus espera de mim agora? Fica então o meu agradecimento e nos vemos num próximo estudo. Não sei quando, não sei qual livro. Provavelmente o nosso pastor vai nos trazer um próximo estudo aqui nas nossas redes sociais, portanto, fique ligado aqui nas redes sociais da Primeira Igreja Batista. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus, porque essa é a nossa igrejinha. Essa é a vocação da Igreja Batista. Nós amamos a Deus, nós amamos a Sua Palavra, nós queremos compartilhar isso com todos ao nosso redor. Nós queremos ser cristãos melhores e nós queremos te ajudar a ser cristãos melhores, a servir melhor a Deus. Portanto, fique ligado aqui conosco. Vamos orar uma última vez, pedir que Deus consolide no nosso coração. Me acompanhe em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer essa manhã pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo livro de 1 João. Muito obrigado pelo teu servo, o apóstolo João, que o Senhor usou, que o Senhor inspirou com teu Espírito, que nos deixou esse legado tão grande, essa verdade tão profunda, que nos desafia tanto, que nos desafia a reconhecer a verdade de que nem todo aquele que usa o teu nome, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, está com o Espírito da verdade, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é um verdadeiro servo teu. A mentira existe, o engano existe, mas graças a Deus, Senhor, porque o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos dá o teu Espírito, o Senhor nos dá o dom do discernimento, o Senhor nos dá o dom da sabedoria, e o Senhor nos ajuda a reconhecer a verdade, Pai. Não somente nos outros, mas também e principalmente em nós mesmos. O Senhor nos ajuda a reconhecer aquilo que ainda está faltando, aquilo que ainda está imperfeito, aquilo que ainda necessita de correção, de melhoria. E o Senhor nos ajuda a melhorar, Pai. O Senhor não apenas nos diz o que temos que fazer, mas o Senhor nos ajuda a fazer, Pai, nos mostrando o caminho na pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é o nosso guia supremo, Ele que é o nosso exemplo supremo, Pai. E eu te agradeço pela convicção que o Senhor nos dá, pela certeza, pela garantia que o Senhor nos dá, de que todos aqueles que se reconhecem como imperfeitos, que se reconhecem como falhos, mas que têm esse desejo de te obedecer, de melhorar, de fazer jus ao teu nome, de se guardar dos ídolos, todos aqueles que têm esse desejo, o Senhor dá a certeza, a garantia da vitória e da vida eterna, Pai. Todo aquele que crê no teu nome tem o advogado junto a ti, tem o perdão dos pecados, tem a segunda chance, tem o recomeço, e tem a certeza de que Satanás, os demônios e o mundo não irá nos destruir, não irá nos tirar da comunhão contigo. Muito obrigado por isso, Pai. Nos ajuda a descansar nessa certeza, ajuda o nosso coração a se acalmar nessa tua garantia e nos ajuda a usar essa certeza, essa convicção como um fundamento sólido para nós sermos servos melhores a Ti nesse mundo e te encontrar e te abraçar no mundo vindouro. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigado a todos.